Olá, boa tarde a todos. Sou a professora Neuza, da Escola Francisco Munhoz Sanches. O tema a ser trabalhado para os 8º anos será na apostila, capítulo 6, o som e a música, página 92 e 93, onde traz imagens da abertura do capítulo. Observamos aí uma orquestra. Você acha que existem diferenças entre o som e música? O que faz um conjunto de sons ser considerado música e outro não? De maneira geral, chamamos de música um conjunto de sons organizados propositalmente. Os sons estão presentes por toda parte, como o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas das árvores, do vento e os ruídos de pessoas conversando e caminhando, além do próprio som da orquestra. Como já falei, temos aí a orquestra, né? O conceito de música clássica, da orquestra sinfônica. Os sons nos acompanham todos os dias. Escutamos os carros nas ruas, o canto dos pássaros, pessoas conversando e muitos outros tipos de sons. Todos eles podem se tornar elementos musicais. A música acontece em diferentes lugares e contextos, permitindo a expressão de sentimentos por meio da percepção e da organização de sons. Temos aí a orquestra, como vimos, e agora a gente vai responder essas 3 questões aí. Peço que vocês respondam, né? Essas 3 questões. Letra A. Observe a imagem. Além dos sons dos instrumentos musicais, quais outros sons você imagina que estejam presentes na paisagem sonora retratada nesta imagem que vocês estão vendo? B. Você já viu algum grupo musical apresentando-se em espaços como praças, parques e ruas? Se sim, coloca o local, escreve o local, certo? C. Qual é a relação entre os diversos tipos de sons e a música? Na página seguinte, 94, a música em diferentes espaços. Você sabe o que é chamado cinema mudo? São filmes que não são acompanhados diretamente por sons, ou seja, nos quais não há música, diálogos ou sonoplastia atrelados às imagens. Até o fim da década de 1930, por questões tecnológicas, a maioria dos filmes produzidos no mundo era muda. Mas é um engano pensar que, nessa época, as pessoas não ouviam nenhum som quando iam ao cinema. Pelo contrário, muitas vezes, pianistas ou orquestras completas acompanhavam a exibição dos filmes, executando músicas para sonorizá-las. Ainda nos dias de hoje, ocorrem algumas exibições especiais em que isso é realizado, concerto ao ar livre, com filmes ou não. Tem a vantagem de permitir que qualquer pessoa aprecie a música e conheça o trabalho de uma orquestra, em toda a sua riqueza de instrumentos e sonoridades. Temos aí, né, a exibição de um filme, né, na imagem, o Homem-Mosca, tá? Dando continuidade abaixo. Mas já que estamos tratando de sons e sonoridades, que tal pensarmos a partir de uma questão básica? Afinal, o que é o som? Sabemos que um som é produzido a partir da vibração de um corpo. Por exemplo, quando jogamos uma pedra na água, podemos ver que seu impacto gera pequenas ondas que se propagam. Da mesma forma, quando batemos em um gongo, o impacto provoca pequenas ondas no ar. Não podemos vê-las, mas sim escutá-las. Isso é o som. Esse corpo que vibra e produz o som é chamado de fonte sonora. Ao vibrar, a fonte sonora faz as partículas do meio à sua volta vibrarem também, até chegarem a nossas orelhas. Podem existir inúmeros tipos de fontes sonoras, desde instrumentos musicais até uma simples chave. Com os sons em ordem, o som tem 4 qualidades básicas que permitem
diferenciá-lo e classificá-lo são elas: a altura, se um som é grave ou agudo, a intensidade, se ele é fraco ou forte, duração, curta ou longa, timbre é a identidade do som, sua personalidade, sua cor. Temos aí a imagem, né, representando as ondas sonoras, né? A música pode ser considerada uma forma de organizar a execução ou a escuta dos sons. Ao compor, por exemplo, o músico pode determinar quais sons devem ser executados e em que altura, duração e intensidade. Ao criar uma música para uma orquestra repleta de instrumentos, o compositor tem inúmeras possibilidades de combinar e organizar os sons. Uma das formas de representar essa ordenação de sons é por meio da escrita musical, geralmente utilizando partituras. O compositor emprega símbolos que representam os diversos elementos de sua música. Ao ler esses símbolos, o instrumentista pode executar a música mesmo sem tê-la escutado anteriormente. Temos aí ao lado um músico, né, escrevendo uma partitura, né? Atividades para a sala. Número 1. Sobre o conceito de som. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Temos aí o som se faz pela vibração de corpos, verdadeiro ou falso. Seja o de um instrumento musical, seja de um objeto caindo, o som é verdadeiro ou falso. A propagação do som depende do meio em que ele é produzido, verdadeiro ou falso. Número 2. Escolha uma música, né, de sua preferência. Ouça e preencha a tabela a seguir. Você vai colocar o título da canção, o compositor, né, quem fez, a intensidade dos sons, a altura dos sons e os sentimentos provocados por sua audição. Você precisa classificar a canção em forte ou fraco, precisa classificá-la em grave ou aguda. Tudo bem? Boa aula!